Olá pessoal, bem-vindos a mais um boletim galáctico do canal Meditação Laica Conexão Planetária. E hoje nós estamos num momento de muitos inícios. Começa um novo giro do Tzolk'in, um novo castelo, uma nova onda encantada, uma nova harmônica, e nós vamos saber quais são os eventos astrológicos que estão sincronizando com essa nova onda encantada. E é claro, o momento mais glorioso. Quais são os arquétipos da nossa psique que estão sendo acionados através dessas energias, através do tarô. Porque aí nós saberemos como o nosso ego pode administrar essas energias. Sim, o nosso ego, porque se nós precisamos abandonar o ego para alcançar essa identidade galáctica, a gente não pode esquecer que quem vai decidir esse abandono é o próprio ego. E se o ego não tiver o mínimo de conhecimento para se sentir seguro para esse salto, ele acaba se agarrando cegamente numa crença. E nós já estamos vendo na nossa sociedade o que pode acontecer se a gente cegamente agarrar uma crença. A gente se agarra a uma falsa realidade, às vezes até de uma forma delirante. E se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, esotérica e taróloga, mão elétrica azul a serviço dessa transição planetária. Então, vamos adquirir conhecimento de como a lei do tempo tece as energias galácticas que nos alcançam agora, de como as energias astrológicas nos acionam e de como podemos lidar com essas energias a partir do conhecimento dos arquétipos que estão sendo acionados na nossa psique através do tarô. Assim, nós preparamos a nossa mente para que quando formos fazer a nossa meditação semanal, em cada mudança de fase de lua, a informação captada terá um vocabulário para podermos então termos mais facilidade de termos os nossos insights ao longo da semana. Tá certo? Então eu rodo a vinheta, você aperta o like, pega o seu chazinho que eu te vejo logo depois. Que você ficou aqui, já deu seu like para o vídeo? Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Quem sabe mais pessoas se interessam por esse conteúdo, porque a gente precisa criar uma cultura de paz. E para se criar uma cultura, a gente precisa só de todo mundo. Queremos uma paz global, não é mesmo? Então, deixa seu like e se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, porque estamos começando um Tzolk'in hoje. E tanto quanto você, eu também quero experimentar, seguir o Tzolk'in até o fechamento dele e perceber como estaremos o castelo que nos foi roubado, tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa que eu preciso falar para vocês antes da gente começar a fazer essa leitura é que a ação da consciência ela é muito mais leve e muito mais prática e muito mais eficaz do que a ação da nossa mente racional. Com a mente racional, quando a gente tem uma informação ou uma indicação, uma orientação, a mente racional fica tentando produzir um caminho até essa meta. E isso é exatamente o pensamento linear achatado pelo falso calendário. Enquanto que ao tomarmos consciência de uma informação e simplesmente relaxarmos, deixarmos essa informação, essa orientação vibrar ou não dentro de nós, porque a gente só vai sentir aquilo que tiver alguma coisa a ver com o nosso destino, com o nosso propósito, com a nossa singularidade. Então, se não ressonar, não ressonou, não tem problema. Mas, quando a gente recebe uma informação de forma relaxada, no sentido de apenas tomar consciência daquilo que estamos ouvindo, no momento exato,
aquela informação vai vibrar e vai apontar uma sincronicidade para nós, nos orientando no caminho. Por isso que eu falo sempre, pega seu chazinho, né? Tenha a atenção focada para você não ter que depois voltar a estudar alguma coisa com a mente racional, mas relaxa, né? Escuta e sinta como essa informação chega até você, tá certo? Então você não vai precisar entender tudo, mas sentir as informações que vão chegando, tá certo? Então vamos lá. Lembrando, começando do ano do anel, nós estamos num anel de lua autoexistente, cuja informação é chegarmos, alcançarmos o fluxo através do poder da água universal para nos purificarmos. Então, isso tem a ver com aquela postura que eu não me canso de repetir, que tudo que nós acessarmos esse ano, até o dia 24 de julho, nesse anel, em termos emocionais, e todas as emoções que as nossas relações nos causarem, a gente deve dar passagem. É uma forma da gente se purificar. A gente dá passagem, a gente não apontar o dedo, não encontrar um objeto nas nossas relações horizontais nos quais a gente justifique aquela emoção, porque aí nós vamos aprisionar essa emoção nesse relacionamento, nessa polaridade. Eu sinto isso por causa disso, então eu tenho que mudar isso para eu sentir outra coisa. E isso é andar na contramão da liberação, da liberdade e da ascensão da nossa consciência. Então, tudo que você sentir, uma super alegria, uma super tristeza, dê passagem, porque aí nós estaremos utilizando o poder das águas universais e alcançando o fluxo, que é a essência desse poder, tá certo? Então, até o dia 24 de julho é essa a parada. Agora eu vou mostrar para vocês um slide que você pode printar, porque esse slide por si só tem todas as informações que nós vamos utilizar nesse momento de início de Tzolk'in. A primeira informação é essa aqui, que nós estamos nessa 7ª lua, na lua ressonante do sincronário das 13 luas. Isso significa que a Lua está dando o 7º giro em torno da Terra, enquanto a Terra está girando em torno do Sol. Essa é a Lua ressonante. A Lua ressonante, ela tem como característica a inspiração, a canalização, porque ela é uma Lua sem par. Perceba que das 13 luas, a gente tem 6 luas que fazem par com as outras 6 luas. E a 7ª lua não faz par com ninguém. Então, ela traz essa característica verticalizada da inspiração, da canalização para a harmonização entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. Então, estamos vibrando nessa lua, porém, no finalzinho dos dias, porque nós estamos aqui, olha, terminando essa lua ressonante, portanto, estamos num momento de amadurecimento. O poder que amadurece o fruto acontece nas semanas amarelas, nos epitais amarelos, que são um conjunto de 7 dias que encerram o ciclo de 28 dias de cada lua. Então, voltando lá, lembrando que estamos aqui na lunação de Aquário. Então, a gente está vivendo, gente, aquele momento em que o coletivo, ele se impõe, né? Ele se faz presente. Melhor do que se impor, o coletivo se faz presente. Porque nesse momento em que nós estamos, principalmente, nos aproximando da lua cheia do Sol de Aquário, a Lua está no signo oposto ao Sol, para ela poder estar cheia, pegando o Sol de frente. Então, veja que o complemento, né, o oposto, que ao mesmo tempo complementa o signo, a constelação de Aquário, é Leão. E Leão é o signo do brilho pessoal, é o signo que representa a maturidade do ego, e Aquário o coletivo. Então, o coletivo precisa de
pessoas, de egos, de homens e mulheres íntegros, para que se forme um coletivo íntegro. Por outro lado, o ego, essa pessoa, esses homens e essas mulheres, eles demandam um reconhecimento do coletivo, não é verdade? Como eu sempre digo, ninguém de nós se realizaria numa ilha deserta. Então, a nossa autorrealização, ela deve ser funcional para ser reconhecida e para ser absorvida de forma fluida pela sociedade. Então, se a sua autorrealização, ela vai indicar, obviamente, algum serviço, alguma ação social. Se você estiver cumprindo a sua singularidade, o seu brilho pessoal, certamente você irá ser funcional nessa sociedade, porque Deus não nos fez singular dessa maneira à toa. A gente tem uma função, assim como a folha de uma árvore tem a função da fotossíntese. Por isso esse caminho do autoconhecimento, da autorrealização, pois é aí que nós poderemos ser úteis, ser servis ao plano divino da paz e da harmonia social, porque estaremos contribuindo com a nossa singularidade com o bem-estar do todo. O próximo item é que estamos começando um novo castelo. Aqui a gente começa um castelo de 52 dias. E o Castelo Vermelho é o que inicia, ele é o castelo do leste, aonde o sol nasce. Então aqui a gente começa a girar o ciclo de 52 dias, na corte do nascimento, o início da gênese do dragão. Então isso é muito interessante porque também em níveis astrológicos, você pode assistir, quem eu gosto de assistir sobre astrologia? Eu gosto principalmente da Débora Mexica, porque a Débora Mexica ela tem uma leitura ligada ao que podemos fazer com as energias, não é aquela leitura previsiva. E aí nós estamos agora com vários planetas saindo do movimento retrógrado, e isso traz uma força maior para a ação. Então a gente está realmente também sincronizado com a movimentação astrológica de uma força de ação para esse momento. E esse castelo fala exatamente disso, desse início da corte do nascimento, do início da gênese. Veja, nesse momento nós estamos gerando, a gente está com uma força de geração. Então seria assim, apesar da gente estar falando da corte do nascimento, a gente está falando mais de um momento ligado ao que a gente entende como concepção. Tá? Porque nós não estamos falando do mundo da matéria, a gente está falando do mundo da consciência, do mundo da energia. Então, quando nasce alguma coisa no universo, é mais ligado ao que a gente vive na matéria em termos de uma concepção. Então, esse é o início dos inícios. Então, a gente está gerando, por isso, início da gênese do dragão. Então, antes de entrar na onda encantada do dragão, vamos dar uma olhada nesse oráculo de hoje. Essa vibração desse oráculo vai perdurar pelos 13 dias da onda encantada. Então, é importante a gente dar uma olhadinha no significado, nesse oráculo. Unifico com o fim de nutrir, atraindo o ser. Selo a entrada do nascimento com o tom magnético do propósito. Eu sou guiada pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica. Então, a gente tem aí um portal de ativação galáctica, né? E esse portal potencializa esse processo de nutrir para atrair o ser, né? Esse propósito de nutrição. Aí eu trouxe aqui do lado, muito interessante comentar isso, eu trouxe aqui o arcano maior do mago, mas vale dizer que para os tarólogos distraídos, ele poderia estar ligado ao selo do dragão, porque o selo do dragão é o número 1,
porque o selo do dragão fala de a entrada do nascimento, e o mago representa essa conexão entre o céu e a terra, representando justamente o momento do nascimento, o momento em que a concepção, em que a reunião do pai, do masculino, com a mãe, do feminino, então nasce esse ser que é representado pelo mago, com os seus 4 elementos à sua frente, que é o que ele pensa, sente, quer e faz, representado pela espada, pela taça, pelo fogo e pela moeda, que é o comportamento. Mas não é esse arcano maior do tarô que representa a força do dragão, é outro. E aí eu convido você a ficar até o final do vídeo para que você entenda direitinho por que o arcano maior do tarô, que representa a força do nascimento, a força de nutrição do ser, é o arcano do diabo e não o do mago, tá certo? O dragão no tom magnético, que é o primeiro tom de uma onda encantada, é guiado sempre pelo seu próprio poder duplicado. Ele está sendo auxiliado, ele tem como energia amiga a energia do espelho. E o espelho é aquele que reflete. Como nós estamos lidando com uma energia que é de nutrir o ser, que é quando a gente nasce, e nós estamos falando aqui do ponto de vista de nós adultos, nesse momento em que a gente está vivendo essa transição planetária, em que nos convida a ser mais responsáveis pelas nossas escolhas, pelo que pensamos, sentimos e queremos, né? Nós temos aqui o dragão representando a nutrição do nosso ego, porque é o nosso ego que age em sociedade. A gente não está falando de um bebezinho que acabou de nascer, como poderia estar sendo representado pelo mago. Nós estamos falando de nós, pessoas adultas, que estamos iniciando agora um tzolk'in, recebendo essa energia do dragão magnético. Então, a nutrição que está se dando é pelo nosso ego. E o seu próprio poder duplicado é que coloca o diabo em questão. Porque o diabo, como ninguém, tem muito poder nesse sentido de autonutrição, de atração, de qualquer coisa para nós, né? Ele é magnético. O diabo é que tem esse magnetismo. A letra hebraica que representa o diabo é Samek, é um círculo que gira em torno de si próprio. Então, essa é a representação da força magnética que o diabo representa no tarô e que, por sua vez, é exercida pelo nosso ego. Então, quando ele traz o espelho como amiga, como energia amiga, ele está dizendo, olha, é super interessante se você reparar no que o outro te provoca, porque o outro é só um espelho de si mesmo. Então, veja bem a importância da gente ter essa informação num anel de lua alta existente, em que a melhor maneira da gente se purificar é a gente deixar fluir todas as emoções que, porventura, qualquer um das nossas relações vier a nos provocar. Então, olha, se liga nessa energia amiga do espelho. A energia que está oculta a esse selo do dragão é o sol, é a iluminação. Então, olha que sentido maravilhoso. Porque na medida em que você percebe que o outro te espelha, você se ilumina. Você vê aquilo que seria insuportável para você admitir, então a inteligência divina reflete no outro para te dar a chance de você perceber o quanto você tem isso dentro de você e ao perdoar, ao aceitar, ao respeitar isso no outro, você está em última instância respeitando, perdoando e aceitando a si mesmo. E isto é a iluminação. Por outro lado, temos então o desafio. Qual é o desafio deste selo do dragão? Pensando sempre em como que o diabo vai reagir, né? Como o nosso ego vai reagir a essa energia desafiadora. A gente tem o selo do macaco. E o macaco fala da magia da ilusão, da necessidade de brincar, de não se levar tão a sério o quê? Essas pendengas refletidas pelo espelho nas nossas relações. A gente não ficar tão tomado pela raiva ou pela euforia
na ilusão de que foi o outro que nos provocou isso. Então esse é o desafio. Se a gente perceber esse recado que o macaco está mandando para a gente, olha, é uma grande ilusão, porque no fundo somos um. E aquilo que o outro faz para mim, ou chega até mim, é alguma coisa que de alguma forma eu magnetizei com o meu poder de ser, de me conceber como ser. A partir do momento que eu me concebo como ser, eu estou sendo nutrida por tudo e por todos à minha volta. E também verticalmente. Mas essa nutrição vertical nunca é demais lembrar que ela só acontece no momento em que nos dispomos a meditar. Tá certo? Então, visto isso, podemos então passar para dar uma olhadinha na harmônica que vai apenas confirmar esse lugar que nós estamos. A harmônica é a harmônica de entrada, ela é composta por esses 4 selos aqui, né, que coincidentemente formam os 4 primeiros selos do Tzolk'in, por isso estamos seguindo a ordem dos selos, porque a primeira harmônica do Tzolk'in, temos então o dragão, o vento, a noite e a semente. E a vibração dessa harmônica é informar. Ela informa o florescimento da forma. Então, você veja a importância desse momento, né, gente? A gente está aqui no momento de Gênese, com a força de magnetismo de um diabo. E aí a gente vai ver depois lá no tarô o que é importante esse diabo ter em consideração para que a gente venha, nesse momento, começar a gerar, né, de uma forma muito sutil, tudo aquilo que vamos vibrar daqui para frente e, portanto, tudo aquilo que vamos atrair durante esse castelo. Então, agora vamos dar uma olhadinha nessa onda encantada. Essa tela eu sugiro que você dê um print nessa tela e pendure na sua geladeira, porque aí você vai poder acompanhar a duração dessa onda encantada. E eu gosto muito de acompanhar o período da onda encantada porque ela estica meu tempo, né? A gente costuma ter metas semanais, a gente costuma ter agendas semanais. E a agenda da Onda Encantada é uma agenda de 13 dias, leva mais tempo do que 7 dias. E é um período que a gente sabe que a gente, durante esses primeiros 4 dias, a gente estabelece a base da ação, depois a gente estende o ritmo da ação e aí depois a gente transforma a ação, para então transcender a ação. Então, quando a gente tem essa agenda de 13 dias, a gente passa a fluir de acordo com o tempo, o que traz uma diminuição considerável da ansiedade e um valor maior para vivermos de forma a observar com mais tranquilidade o que sentimos e observar também com mais atenção as sincronicidades da nossa vida. Então vamos lá, olha lá, começa dia 3 de fevereiro e vai até o dia 15, ou seja, quando a gente estiver quase chegando no carnaval, é que a gente termina esse período dessa onda encantada que está começando agora. A gente vai ter a nossa lua cheia do sol de Aquário no domingo. Olha que delícia! E vai ser num dia de tom elétrico, ou seja, a gente vai ter uma lua cheia elétrica, gente, no selo da noite. Olha lá, vamos lá então ver, né? Então, primeiro dia, hoje, a gente já abriu esse oráculo. Nutrição do ser. Desafio, segundo dia, sábado, qual vai ser o desafio? O desafio é o do vento. E o vento fala do poder do espírito, da ação de comunicar o alento. E eu gosto de lembrar sempre que essa ação de comunicar,
Essa ação de comunicar o alento é uma ação vertical, é um espírito, porque essa comunicação do espírito é uma comunicação vertical, é uma comunicação do seu eu superior com a sua personalidade, é a comunicação da sua alma com a sua personalidade. Então, quando o vento entra aí, lembrando da gente que o espírito se conecta a nós pela respiração e por isso a importância da meditação, ele traz como desafio da onda de quem? Do dragão que solta fogo pelas ventas, do dragão que quer nutrir, que automaticamente, pelo poder do nascimento, ele já está começando a atrair tudo que ele precisa para florescer o ser. Então, nesse momento, é super importante e é um grande desafio você manter a conexão, você manter a verticalidade do seu eletromagnetismo e não ficar apenas inconscientemente, automaticamente atraindo tudo para você, né? Coisas às vezes até que você nem gostaria tanto de atrair, certo? Aí vem o terceiro selo, que é o do serviço. E traz o selo da noite, que fala de abundância, de sonho. Gente, olha que coerente, que coisa mais linda quando a gente se orienta pela lei do tempo. O poder da noite é a abundância, que vem através da ação do sonhar para alcançar a essência da intuição. Então, nesse momento em que a gente está atraindo, nascendo, gerando, lembra o poder da gênese? Como é importante, se a gente aceitar o desafio do vento de manter a nossa comunicação espiritual, a gente poder sonhar, a gente poder dar vazão à nossa intuição. Esse será o nosso maior serviço nesta onda encantada. A gente poder se nutrir também intuitivamente dessa nossa relação vertical. E você vai entender isso assim melhor ainda no finalzinho desse vídeo, quando você vê o tabuleiro do tarô, como é que isso acontece, por que que isso é assim, né? Então, aí o próximo selo é o selo da semente, ou seja, logo depois da lua cheia, dessa lua elétrica, que a gente deve se permitir sonhar, que a gente deve se ligar nessa conexão com a lua cheia e deixar fluir a nossa intuição, logo depois desse dia vem o selo da semente, que é focar. A semente fala de foco, e é um foco muito interessante, porque o foco para que você possa alcançar a essência, que é a percepção. Isso é muito importante, porque quando você foca em alguma coisa, automaticamente você desenvolve a sua percepção em relação àquela coisa, aquele objeto. Gosto sempre de dar esse exemplo da mulher grávida, né? Quando a gente fica grávida, como uma mulher fica grávida, ela passa a observar muitas grávidas em torno de si. Ela passa a reconhecer quantas mulheres grávidas tem. Não porque as mulheres grávidas resolveram fazer um complô e circular em torno dela, mas porque a percepção dessa mulher está focada na gravidez. Então, automaticamente, a percepção dela fica mais aguçada em relação a esse tema à sua volta. Então, você veja como a semente complementa o desafio do vento, de apesar de a gente estar no momento de automática captação de tudo aquilo que nos nutre, né, de elementos em torno de nós, se a gente respeitar o desafio do vento e mantiver a nossa conexão espiritual, para que a gente também seja nutrido pela nossa alma, pelo nosso mestre, pelo nosso guia, por Deus, pela deusa, a gente então exerce o serviço de estarmos também sendo nutridos pela nossa intuição através da ação do sonhar. E aí, quando entrar a vibração da semente, que vai trabalhar o nosso foco, nós poderemos focalizar em algo que venha a sustentar o nosso sonho, a nossa intuição, o nosso poder pessoal. E não só sermos levadas a focar só por aquela alimentação, pelaquela nutrição que veio de fora para dentro. Não é legal? Então essa, gente, é a base, né, da ação, estabelece a base da ação, até chegarmos então no selo da serpente, em que eu vou fazer
outro vídeo, porque aqui a gente começa a comandar a ação que foi estabelecida aqui. Então, nesse momento, a gente se ocupa, né, desses dias até terça-feira, começa uma nova semana dentro do epital da Lua, é um dia Dali, um dia que vai vibrar o chakra da coroa, então até lá a gente se prepara. Essa tela também é muito importante, porque eu trago a figura da presença do Eu Sou. Essa figura da presença, ela representa a nossa configuração tríplice. A gente tem a nossa personalidade, que é o nosso ego, é essa pessoinha linda aqui que senta, medita, eu e você. A gente tem a nossa consciência crística, que é a nossa alma, que é a nossa consciência superior, habita no nosso coração, ela veio a nós através da imagem de Jesus. Jesus trouxe para nós todas as lições, todas as informações que nós precisávamos para funcionarmos a partir da consciência do ser humano que somos. Por isso, essa figura é representada por Jesus, é a luz da consciência. E a gente tem também aqui o terceiro elemento que completa a chama trina em nossos corações, que é o nosso corpo causal, o nosso corpo ligado a toda a nossa existência para além desta encarnação. E aí a gente vê que a ação de um selo, ela está ligada à nossa personalidade. Nesse momento a gente precisa se nutrir, ou precisamos também nutrir a gênese. A gente precisa nutrir tudo aquilo que a gente quer de bom para nós. Somos nós que geramos o nosso destino. O poder, por sua vez, está ligado à consciência crística. Se eu usar a minha consciência para perceber o que é que eu estou nutrindo, eu vou dar nascimento consciente àquilo que eu nutrir através dessa ação de atrair. Aí eu alcanço o propósito. E qual é o propósito? É o ser. Porque todo mundo quer ser. A gente tem um ego que fica desesperado ou desejoso, porque o que a gente quer? A gente quer ser. Nessa sociedade que tirou essa nossa conexão com a nossa intuição, com a nossa alma, com o nosso espírito, tirou de nós ao mesmo tempo a capacidade da gente acreditar que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente pode ser aquilo que nós temos dons e talentos. E aí, na medida em que a gente não acredita, que a gente não realiza, que a gente não pratica essa conexão vertical, a gente acaba sendo levado a acreditar que ser é ter. Porque aí eu preciso ter as coisas materiais para me ver nessas posses. Então, esse ser que pode surgir e que nós estamos gerando nesse nascimento, ele tanto vai ser mais autorrealizado, quanto mais ele equilibrar essa nutrição com o que captamos do mundo externo, com o que captamos no mundo vertical, no mundo interno. Agora você fica com a tarefa, se você quiser, você fica com esse momento divertidíssimo, lúdico e super importante para a gente fortalecer a nossa conexão com o tempo, que é desenhar a sua onda encantada. Desenha essa onda encantada, escreve, faz o seu diário, veja o que você vai observar das suas reações, dos seus pensamentos nesses 4 dias, durante a lua cheia que vai acontecer nesse domingão lindo, né? Eu sempre recebo muitas fotos de luas durante as luas cheias, mas eu sempre me pergunto, será que a pessoa está captando, né, toda essa informação que chega a nós por essa luz, ou se ela está somente achando lindo, né? E para captar a informação não precisa fazer nada, é só achar lindo mesmo, mas com consciência. Qual é a consciência? A consciência é a seguinte: você está agora recebendo toda essa informação em forma de imagem, de som, de cores, pelo ar, certo? Wi-Fi. Como é que você duvida que a luz do sol também traga informações importantíssimas para você? Então é isso, gente. Capta com essa consciência. Quando você admirar algo da natureza, a beleza da natureza, você está admirando a letra de Deus. Então, leia. Esteja simplesmente consciente que ali
tem uma informação que você está a captar enquanto observa. Por hoje é isso. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e acionar o sininho, porque vem mais por aí. Vamos juntos durante todo o giro desse Tzolk'in. Gratidão! Namastê! Em Lakesh, eu sou um outro você.